boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 25 de maio de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 17 a 19. Ora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos, em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, as verdades provindas de Deus, por meio de Ti, representante direto, Filho unigênito, pastor, salvador de nós outros, e que nós estejamos sintonizados contigo, Senhor, com os Teus emissários, os nossos amigos e benfeitores espirituais, e que possamos apreender da melhor forma, nas nossas mentes, nos nossos corações, tudo que nos será trazido na noite de hoje, especialmente sobre a importância da conversão verdadeira. O que significa? Qual a importância? Quais as consequências? E que ficou tão claro na exortação de Pedro, registrada por Lucas em Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados, apagados, limpos, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, Senhor, diante dessa afirmativa de Pedro, dessa exortação, sabemos que, para que estejamos em comunhão contigo, primeiramente temos que nos arrepender e em seguida nos converter. Então, por isso, pedimos que Tu nos dê forças e, antecipadamente gratos por mais esta bênção e mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, essa frase de Pedro é muito forte. E ele até inicia, ele falou essa frase naquele episódio em que ele e João estavam à Porta Formosa e um coxo, um paralítico, né, pede esmola a eles. E Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o coxo ficou curado imediatamente, todo mundo começou a se maravilhar, e aí Pedro diz que não foi ele que curou. Vejamos a humildade de Pedro, a consciência, a grandeza, a conversão. Ele diz: não fui eu, né? O que aconteceu é do Senhor, né? O poder é do Senhor. O milagre
a cura provém do Senhor. E aí, mais adiante, ele começa a falar para aqueles que estavam a exaltá-lo por causa da cura. Mas ele diz, né, vós, né, escolheste Barrabás, né, gritastes para que o Senhor Jesus Cristo fosse crucificado, apesar de Pilatos ter libertado ele, né? Pilatos ofereceu, quer dizer, praticamente já estava decidido por Pilatos, libertar Jesus. Por isso ele escolheu Barrabás para dar como opção, digamos assim, porque ele não acreditava que as pessoas, o povo, escolhessem um assassino e ladrão no lugar de um homem que... Qual o crime que Jesus tinha cometido? Nenhum. Agora, ele dizia a verdade, né? Incomodou muita gente, por quê? Porque ele disse a verdade. Então, Pilatos não acreditava mesmo, ele estava convencido, ele estava convicto de que não é possível que um criminoso reconhecido, condenado já pela justiça, conhecido do povo, perigoso, ladrão, assaltante, homicida, fosse ser escolhido em lugar de Jesus, que só fazia o bem. Mas a gente sabe que o que aconteceu foi exatamente a escolha, né, de libertação de Barrabás e prisão e crucificação de Jesus Cristo. Então aí ele diz, Pedro, vejamos o grau que ele já tinha atingido. Isso, meus irmãos, como eu sempre falo, né, é raro de acontecer numa mesma encarnação, mas é possível. Tanto que nós temos exemplos. Pedro é um deles. Pedro, na mesma encarnação, ele passou, né, daquele homem que era, em alguns momentos, dúbio, fraco, e não tinha aquela convicção, aquela certeza, embora fosse, muitas vezes, peremptório nas suas atitudes, mas titubeava. E tanto que ele foi advertido por Jesus. Algumas vezes, o característico, né, o episódio mais característico dessa oscilação, digamos assim, de Pedro, é aquele em que ele responde que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, quando Jesus pergunta, quem dizeis vós que eu sou? E imediatamente depois, ele diz que, após Jesus ter falado, ó, eu vou ser crucificado, né, eu vou ser morto, e Pedro fala, não, Senhor, nunca acontecerá isso, né? Eu estarei contigo e tal. E Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Quer dizer, olha a oscilação. Pedro era um médium maravilhoso, mas nós, quando ainda não estamos convertidos, quando ainda não alcançamos um grau de espiritualidade, de consciência acima da média dos homens, das pessoas, a gente tem, às vezes, a mediunidade como uma ferramenta que a espiritualidade superior, Deus, nos proporcionam para que nós avancemos, porque a mediunidade é uma ferramenta maravilhosa para promover, né, o aperfeiçoamento de nós outros aqui durante uma encarnação, porque a gente vivencia, né, o médium ali, principalmente o médium que trabalha em reunião mediúnica de desobsessão. Ele vivencia na própria pele ali, naqueles momentos, histórias reais de espíritos sofredores e que, na verdade, meus irmãos, cada manifestação dessa, cada ocorrência, cada reunião mediúnica é uma aula de vida.
E isso, se o médium souber aproveitar, né, aquele contexto todo, aquele episódio, e aí a gente presencia, testemunha o que é a lei de ação e reação, atuando, funcionando. Muitas vezes, né, os espíritos se manifestam falando não da atual encarnação ou da última, mas de várias, inclusive. Então, a gente vê ali a prova real, concreta, de o que é a justiça de Deus, a lei de Deus, a lei de causa e efeito, a lei das reencarnações, a lei de progresso e também a lei de misericórdia, de amor, que permite que esses espíritos venham até nós. Lei de amor em relação a nós que estamos ali participando da reunião, como encarnados, como médiuns, como doutrinadores ou dialogadores e os próprios espíritos, é claro, né? Estão sendo ali socorridos, na verdade. Embora muitos deles, né, inicialmente não admitam, não aceitem e às vezes levam-se, né, 2, 3, 4, diversas e inúmeras reuniões, sessões, para que o espírito se convença de que ele está, né, precisando de ajuda, ou se convença de que ele está sendo ajudado. Enfim, é uma aula em cada reunião, em cada manifestação. Então, quem sabe aproveitar uma ferramenta dessa pode avançar muito em moralidade, em espiritualidade, né? A gente começa a refletir sobre a vida diante dos testemunhos, dos relatos. Mas a grande maioria de nós outros custa a atingir, né, esse grau de consciência, de maturidade espiritual. E Pedro, na mesma encarnação, após, né, até chegar ao ápice, né, de incerteza, dúvida, medo e negar Jesus, como já havia sido advertido pelo próprio Cristo, ele se transformou em ninguém mais, ninguém menos do que esse, que afirmou nesse episódio que nós acabamos de ler e comentar, né, e a estar comentando, que isso tudo que aconteceu de o povo ter escolhido Barrabás e tal, foi por ignorância. E não é verdade, meus irmãos? Então eu vou pedir licença até para ler de novo aqui o trecho. Jesus uma vez afirmou isso, né? O homem no mundo é mais fraco do que perverso. E uma das características da ignorância é exatamente a fraqueza. Então, Pedro falou assim: ora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Quer dizer, fizeste o quê? Né? Negaste Jesus, né? Optaste por Barrabás, gritastes, crucifica-o. Tudo isso por ignorância. Ignorância, porque se a gente tivesse consciência, quando a gente tem conhecimento, quando a gente atinge o patamar, o nível, né, de saber, por isso Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Disso. De erros, de equívocos, de más escolhas. Então, Pedro estava nesse nível já de ter consciência, tanto que ele afirmou ali, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Imaginemos nós, né, quando a gente faz alguma coisa errada, na hora ali a gente tendo consciência do que vai acontecer mais à frente,
seja na mesma encarnação, seja em outra, né, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais, causas remotas das nossas aflições, as aflições pelas quais nós passaremos, quando a gente está cometendo o erro ali, o pecado, o crime, a gente ter a visão imediata na hora do que vai acontecer. Ninguém cometeria mais erro nenhum, porque a gente não quer sofrer. Pelo contrário, às vezes, muitas vezes a gente faz alguns erros pensando que a gente vai ter uma consequência boa ou vai se livrar de alguma coisa e acaba fazendo algo, né, errado, agravando a situação muitas vezes. Mas é por ignorância, justamente, né? Então, Pedro falou, arrependei-vos, pois, mesmo que seja por ignorância, não é aquela maldade, né? Aquela crueldade deliberada, né? É por ignorância, é por desconhecimento. Mas mesmo assim, nós temos que nos arrepender e nos converter. O que é isso? Mudar. Mudar. Converter é mudar. Então a gente vai ver que hoje, por exemplo, mais um texto maravilhoso do nosso querido Vinícius, do livro Em Torno do Mestre. Texto esse intitulado Conversão. E ele usa como epígrafe, meus irmãos, a passagem que está em Mateus, capítulo 18, versículo 3º, uma fala de Jesus, em que ele diz assim, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Por quê? Porque a criança, ela é, muitas vezes, pura, inocente, ingênua. Ela não tem a maldade que nós, quando já somos adultos, né? Ou à medida em que nós vamos avançando a idade, saindo da infância, muitas vezes já ali na pré-adolescência, na adolescência, a gente já vai, né, saindo desse estado de ingenuidade, de pureza, de inocência. Então a gente começa a desconfiar de todo mundo, a gente começa a mentir, a gente começa a engendrar certas atitudes com alguns objetivos. Então perdeu aquela inocência, aquela pureza, aquela ingenuidade. Saiu desse estado. E principalmente nós outros adultos, né? Tem gente que vê, né, maldade em tudo. Tem até uma fala, né, comum, popular aí, né? Eu desconfio até da minha sombra. Quer dizer, a pessoa que não vive em paz, né? Vê coisas ruins em tudo e em todos. Então vamos ver o que Vinícius fala aqui sobre conversão e por que ele usou essa epígrafe, essa passagem que está em Mateus capítulo 18, versículo 3º, quando Jesus fala que nós devemos nos assemelhar às crianças. Ou seja, voltar ao estado de ingenuidade, pureza, né, ter bons olhos. Diz Vinícius, Jesus, dirigindo as palavras supracitadas aos seus apóstolos, mostra a necessidade em que eles se achavam de se converterem. Aí a gente já vai começar a questionar, ué, os apóstolos se converterem? Continua Vinícius. Mas não seriam, então, convertidos aqueles que acompanhavam o Mestre, ouvindo-lhe os ensinamentos, edificando-se em suas vivas exemplificações? É o questionamento que nós fazemos, né? Fazemos, ouvindo isso. Ué, Jesus falou isso para os seus discípulos, para os seus apóstolos, mas eles já não estavam convertidos, pois estavam a seguir Jesus? Não seriam convertidos aqueles que foram escolhidos pelo mesmo Jesus para seus colaboradores? Este caso merece ser ponderado, diz Vinícius.
Dele ressalta edificante lição, digna de todo o nosso acatamento. Converter não importa em abraçar este ou aquele credo religioso, tampouco em filiar-se a esta ou aquela igreja, aceitando determinado corpo de doutrina qualquer. Então, não adianta, não consiste em conversão verdadeira a gente entrar para uma igreja, para uma religião. Agora eu sou espírita, agora eu sou católico, agora eu sou protestante, sou batista, evangélico. Isso basta para a gente estar convertido? Não. Eu aceito Jesus como meu mestre, como meu salvador, como meu redentor, como meu pastor. Isso basta para nós estarmos convertidos? Não. Converter, vou repetir, não importa em abraçar este ou aquele credo religioso, tampouco em filiar-se a esta ou aquela igreja, aceitando determinado corpo de doutrina qualquer. O incrédulo pode tornar-se crente sem que se verifique com isso um caso de conversão, diz Vinícius. Converter significa transformar. Aí começa o detalhe, a realidade. Converter significa transformar. Onde não há transformação, não há conversão. Então, sou espírita. Agora me tornei espírita. Estou convertido? Não necessariamente. Posso estar, mas não necessariamente. Nem todo convertido pertence a uma determinada religião. E nem todo religioso ou crente, adepto de uma religião, é convertido. Eu posso ter um convertido que não tem um rótulo religioso nenhum e posso ter diversos fiéis, seguidores dessa ou daquela religião que não estão convertidos ainda. Então, diz Vinícius, repetindo, converter significa transformar. Onde não há transformação, não há conversão. E aí a gente vai lembrar da frase famosa no meio espírita, cunhada por Allan Kardec, que está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, o capítulo 17. E um dos itens aqui, um dos assuntos que Kardec desenvolve, tem por título Os Bons Espíritas. Quem cunhou a frase foi o próprio Kardec, que é a famosa: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Olha aí, conversão do espírito implica em quê? Transformação moral. Rafael, mas é muito difícil, eu não consegui ainda, né? Então não é espírita ainda. Verdadeiro. É simpatizante, está pretendendo se tornar daqui a algum tempo, num futuro próximo, se Deus quiser, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Se conversão é transformação, o verdadeiro espírita é aquele que se transformou. O espírita convertido é aquele que se transformou. Transformação moral. E pelos esforços que faz para domar suas inclinações más, ou, em outras traduções, suas más tendências. Não faz esforço nenhum, e aí eu vou fazer uma ponte aqui com o capítulo do Livro dos Espíritos,
capítulo 12 da terceira parte, que fala sobre as leis morais. Esse capítulo 12 da terceira parte é o capítulo que fala da perfeição moral. Olha que consonância, que compatibilidade, que congruência. Capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Capítulo do livro O Livro dos Espíritos. Da perfeição moral. Um fala, os bons espíritas reconhecem o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências, suas más inclinações. E o capítulo do Livro dos Espíritos, perfeição moral, virtudes e vícios. Mais à frente, paixões. E aí a questão, que é uma das que eu mais gosto, que é a 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha aí, Kardec está perguntando exatamente. E a gente sabe que o Livro dos Espíritos veio antes do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando ele cunhou a frase, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, ele já tinha feito essa pergunta e já tinha obtido a resposta dos espíritos superiores. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Questão 909 de O Livro dos Espíritos. Resposta dos espíritos superiores. Sim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Ou seja, esforço quase nenhum. Um esforcinho. Um esforcinho. O que lhe falta é a vontade. Continuam os espíritos. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E aí eu falei há pouco tempo numa pregação que eu fiz. A gente faz esforço na academia para ficar bonito, né? Para ficar com o corpo bonito, aí a gente faz esforço. Faz careta. Faz tanta força, tanto esforço, faz careta até. Mas o esforço para domar as nossas más tendências, mesmo sendo insignificante muitas vezes, é um esforcinho. A gente não faz. Por quê? Porque, como dizia o professor Clóvis Tavares, são os nossos pecadinhos prediletos. É só isso assim. Quem não fala, né? Quem nunca ouviu, quem nunca falou, é só isso assim. Eu só estou fazendo isso. Mas é só, como se fosse algo muito pouco, o erro que a gente está praticando. Mas o esforço pouco que é necessário para nós vencermos essas más tendências, essas más inclinações, essas paixões, esses vícios, nós não queremos fazer. Não queremos fazer. Então, voltando aqui ao texto de Vinícius, quanto mais acentuada seja a transformação, tanto mais positiva será a conversão. Se essa transformação for tão grande a ponto de se não reconhecer o objeto primitivo, podemos afirmar que se trata de verdadeiro caso de conversão. Então é aquilo que aconteceu, né? E aí ele vai dizer aqui, mais adiante, né? Aconteceu com Paulo, transformou-se de Saulo em Paulo. Aconteceu com Maria de Magdala. E ele diz aqui, Vinícius, transformou-se de Magdala ou Madalena para Maria. Aconteceu com Pedro, que ele vai dizer aqui, Vinícius, passou de Simão para Pedro.
a rocha sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja. E aí a gente sabe, está em Atos dos Apóstolos, está no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o que foi Pedro na casa do caminho. Quantos ele converteu? Então, que mudança, meus irmãos. E tantos outros que a gente vê, né? A Igreja Católica está repleta de santos, né? Os primeiros, Santo Agostinho, por exemplo, né? Que tinha uma vida ali na juventude um pouco levada, digamos assim, né? E outros tantos viraram, transformaram-se, converteram-se em verdadeiros santos. Eu fiz uma pregação há pouco tempo, né, sobre São Camilo de Leles. Era um mercenário. O negócio para ele era dinheiro. Pagou bem? Estou me alistando nesse exército aí, nessa milícia, nessa seja lá o que for, para lutar. Então, às vezes ele lutava defendendo um povo, um reino e tal, e aí, no conflito seguinte, quem está pagando mais agora é o reino contra o qual eu lutei, então eu vou me alistar lá. Então, quer dizer, o negócio para ele era, ó, tá pagando bem, eu estou me alistando. Num primeiro momento da fase da vida dele. Quando ele se converteu, meus irmãos, ele se converteu e acabou. Não tem mais dúvida, não tem mais ou menos, não tem é só. Mas eu só tô, não tem nada disso. Aí a gente passa a vivenciar a exortação de Jesus. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Então diz Vinícius aqui, na natureza, transformar quer dizer melhorar. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, né? Isto é, tudo sobe, tudo levita. Crescei e multiplicai, sentença aplicada à criação dos seres. Tem sentido espiritual que não deve ser desprezado, para a frente e para o alto. Tal é a legenda inscrita em cada átomo do universo. Conversão é fenômeno vital de transformação, constante, para melhor. E aí, eu já fiz esse esclarecimento aqui também. Evolução que não seja no sentido espiritual não é necessariamente um sinônimo de melhoria. Ou seja, teoria da evolução das espécies, Charles Darwin. O animal, o ser, a espécie, considerada evoluída em termos científicos, biológicos, necessariamente é um animal, um ser, uma espécie melhor do que a não evoluída, a anterior ao processo de evolução que a ciência aí, né, que Charles Darwin criou, conceituou? Não, ele não é necessariamente melhor. Ele é adaptado. E Paulo nos exortou e nos alertou a não nos conformarmos com este mundo, ou seja, não nos adaptarmos, não tomarmos a forma. Não vos conformeis, não tomeis a forma. Não vos adapteis. Então, a evolução espiritual não é a mesma coisa que a evolução material. Progresso espiritual não necessariamente é o progresso que a gente vê muitas vezes, algumas filosofias, algumas doutrinas, algumas ideologias se autoproclamando progressistas. Progresso espiritual é uma coisa. Progresso espiritual é, no mínimo, em diagonal para cima. E o progresso material, muitas vezes, é na horizontal.
não necessariamente é uma melhoria. Pode ser uma mudança, mas não necessariamente para melhor. Então a gente tem que ter cuidado com esse termo, né? Progresso, progressismo, progressista, porque não necessariamente alguém que se diz, ou alguma teoria, alguma filosofia, alguma ideologia que se autoproclama progressista significa ou está em consonância com a progressão, o progressismo espiritual, verdadeiro, moral, de transformação para melhor. Então Vinícius diz aqui, conversão é fenômeno vital de transformação constante, para melhor. Tal fenômeno se realiza tanto no plano físico quanto no moral. Pode haver progressão verdadeira em termos materiais no mundo físico? Sim, lógico. Agora, nem tudo que ostenta o título, o rótulo de progressista, progressismo, progressão, é necessariamente algo que almeja e que alcança uma melhoria. Os reinos da natureza se entrelaçam em movimento ascensional de contínuas transformações. O espírito progride, melhora e se aperfeiçoa através de ininterrupta série de conversões. Olha aí. E na Igreja Católica, eles têm graus de conversões. Interessante isso. Quem quiser se aprofundar depois, eu não vou me aprofundar aqui agora, porque não cabe. Isso é dentro do catolicismo. Mas existem graus de conversões. Então, quem gosta, quem se interessa pela vida dos santos, vai passar a conhecer um pouco sobre isso. Se passar a desfrutar aí dos livros maravilhosos que existem sobre o processo, muitas vezes, não de beatificação, de canonização, mas o processo interior, muitas vezes relatado por eles, de autossantificação, né? De procurar se melhorar, se santificar, se converter. E aí tem graus de conversão. Muito interessante. Então, diz Vinícius, Saulo transforma-se em Paulo, Simão em Pedro, Magdala em Maria. O caráter dessas personagens sofreu tal modificação que se tornaram o oposto do que eram. Então, a conversão, a transformação, a progressão, a evolução verdadeiras fazem com que a pessoa mude para melhor e muito intensamente, radicalmente. E aí, radicalmente, no sentido morfológico mesmo da palavra, né? A raiz da pessoa passa a ser outra. Ela passa a estabelecer suas raízes em Jesus. Jesus não disse, eu sou a árvore, vós sois os ramos, mas para que nós venhamos a ser ramos dessa árvore, que é Jesus, a gente tem que estar conectado com ele, enraizado. Quando que a gente vai estar nesse estágio, meus irmãos? Então, o caráter dessas personagens sofreu tal modificação que se tornaram o oposto do que eram. O fanatismo perigoso de Saulo, a fraqueza perniciosa de Simão, a voluptuosidade desenfreada de Magdala converteram-se na tolerância e no sacrifício de Paulo, na firmeza heróica de Pedro e na espiritualidade angélica de Maria. Tais são os tipos genuínos de convertidos.
Conversão importa também em valorização. Objeto convertido é objeto valorizado. O escultor torna um bloco de pedra bruta, um lenho tosco, ou mesmo um punhado de argila e converte-os em belas estátuas, onde refulgem os primores da arte. É incalculável o valor que o estatuário imprime por efeito de conversão àqueles materiais obscuros. Qual o cômputo possível entre o valor do calcário antes e depois de ser a Vênus de Milo ou o de Escóbulo? E os gramas de tinta antes e depois de serem convertidos em quadros de Michelangelo ou de Velázquez? Entretanto, um exame químico demonstrará tratar-se da mesma substância. Então, a gente vai continuar sendo o mesmo espírito, porém, transformado, convertido, conectado com Jesus. O mesmo sucede com o homem, diz Vinícius, antes e depois da sua conversão. O caráter forma-se e consolida-se através da obra da conversão, obra que, uma vez iniciada, jamais deixa de prosseguir em seu curso eficiente de embelezamento e de valorização. O homem velho vai sendo absorvido pelo homem novo. É o renascimento espiritual que se opera. Olha que maravilha. De tal sorte, é possível volver ao estado de inocência primitiva. Agora ele está fazendo a conexão com a epígrafe. Olha aí. É possível voltar ao estado de inocência primitiva, conforme disse Jesus: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino de Deus. A inocência revela-se sob dois aspectos distintos: a ignorância do mal e a vitória do bem. A primeira forma é o estado da criança, ignorância do mal, muitas vezes, ou quando nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. É o que a gente vê na passagem lá da Bíblia, né, no livro A Gênesis, né, o livro Gênesis, em que Adão e Eva estavam lá no paraíso, inocentes, não se dando conta de que estavam nus e não tendo vergonha diante desse estado de natureza, digamos assim, né? E aí, quando Eva aceita a sugestão da serpente, que simboliza o mal, come desse fruto aqui, que é da árvore do conhecimento. Você vai passar a ter o mesmo conhecimento que Deus. Aí, ela acatou, aceitou, empreendeu e ainda convenceu Adão de fazer a mesma coisa. E aí eles saíram do estado de inocência, de pureza. Viram, perceberam que estavam nus, cobriram-se. Então, olha como que a gente vai, né, diante de algumas situações da vida, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba, caminhando mal, trilhando um caminho que não é o bom caminho, não é o caminho correto, não é o caminho reto. É o caminho das adjacências, ou como dizia o próprio professor Clóvis também, são as estradas marginais. Então, nós fomos e somos criados simples e ignorantes. A gente não conhece nada. E a gente vai caminhando. A gente vai adquirindo conhecimento. E a gente vai fazendo as escolhas. A criança, aí voltando aqui, né? A inocência revela-se sob dois aspectos distintos: a ignorância do mal e a vitória do bem. A primeira forma é o estado da criança, ignorância do mal, ou de nós outros, quando no início, recém-criados, simples e ignorantes. A segunda, ou seja, a vitória do bem,
representa a condição do justo. E aí, meus irmãos, né, também no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o homem de bem? O homem de bem, quais características o homem de bem possui? Quem na Bíblia recebeu o adjetivo de justo? Então, para a gente chegar nesse nível, a gente não pode ficar usando o desculpismo, né, e as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, senão também, enfim. Desculpas para justificar os nossos erros. O que é isso? Orgulho. Não assumir, não reconhecer que está errado, não reconhecer que erra, não reconhecer que erra. A criança é inocente porque desconhece o pecado. O justo é inocente porque adquiriu a virtude. A inocência da criança é fruto da incipiência. A inocência do santo é filha da sabedoria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta permanece, aquela passa. A transição de uma para outra espécie de inocência é maravilha da conversão. Sem conversão, portanto, ninguém logrará o reino de Deus. E aí, meus irmãos, para terminar, que texto maravilhoso de Vinícius, hein? Capítulo 15 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 15, intitulado Conversão. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus falando para Pedro. Isso está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Conversão. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmar seus irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. E, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Meus irmãos, não precisa falar mais nada. Vinícius, Emmanuel, Kardec, os espíritos superiores, Jesus, Pedro, Paulo,
Então, a única coisa que eu vou falar aqui no final aqui da nossa reflexão. Vamos nos converter? Vamos nos esforçar? Fazer um esforço insignificante para domar as nossas más tendências? Vamos nos transformar moralmente? Enfim, vamos nos conectar com Jesus? Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que os amigos e benfeitores espirituais nos abençoem, nos fortaleçam para que a gente consiga empreender esse processo, essa luta, e que nós tenhamos, como disseram os espíritos superiores, vontade, pelo menos. Quando a gente tem vontade, a gente dá o primeiro passo. E aí as coisas começam a acontecer, os espíritos começam a nos ajudar e nos fortalecer. Lógico, não necessariamente será fácil, mas se a gente tiver vontade, vai acontecer. Então, que a gente aproveite, né, tudo isso que está sendo proporcionado, oportunizado a cada um de nós, e que a espiritualidade, Jesus, Deus, nos abençoe e nos fortaleça. Pedindo permissão para encerrar a reflexão de hoje, agradeço a você que nos ouviu, que nos acompanhou, que nos acompanha, e que todos tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana maravilhosos, com muita vontade e com muito esforço. Uma boa noite a todos.